disse, existem ilações, elucubrações, coisas hipotéticas, inferências, que dá pra gente tomar um café e falar sobre, Sim. mas no púlpito, somente o que a Bíblia diz. Exato. Uma coisa é o debate acadêmico. Exato. Outra coisa é a mensagem. É isso aí. Pastor, depois de toda essa nossa conversa aqui, a sua mente que busca os versículos de todo lugar e traz. Como é que é a sua preparação no sentido de buscar conhecimento? Como é que o senhor se prepara? Como é que o senhor pesquisa? Porque nós estamos falando para os nossos professores da escola dominical. Então, diante de tudo que nós vimos aqui, essa aula de escatologia, e importante dizer que não foi programado, né? Foi uma conversa, assim, de última hora. Então, nos ensina, pastor, como é que o senhor faz essa preparação? Eu procuro alinhar com equilíbrio a oração e o momento que eu me debruço nas Escrituras. Eu leio muito, né? Eu amo a Bíblia. E leio muito a Bíblia, mas eu também carrego comigo, inspirada só a Bíblia, mas eu carrego comigo centenas e centenas de amigos na minha prateleira. Eu tenho muitos livros. Tudo que eu vou estudar, eu faço anotando. E agora eu creio que é Deus, pastor, que me capacita a guardar as referências. Eu consigo organizá-las na minha mente. Então, assim, quando eu estou estudando, eu começo a anotar, eu até levo para o púlpito. Então, as minhas mensagens, geralmente, eu levo a Bíblia e eu levo, às vezes, um iPad, um esboço. E eu percebo que depois que estou pregando, eu não leio, porque eu consegui memorizar. Bom, vamos lá. O nosso cérebro, você consegue exercitá-lo a isso. Lendo muito, anotando. Isso é bom. Mas eu creio que existe a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque antes da minha conversão, eu nunca fui alguém que lia. Eu não tinha esse desejo por leitura. Isso aconteceu após a conversão. Então eu creio que foi às mãos de Deus. E eu creio que essa capacitação, ela vem do Espírito Santo. Contudo, não obstante, eu não quero aqui dar margem para alguns negligenciarem o conhecimento. Porque o Espírito Santo, ele capacita, mas a Bíblia diz que ele nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você não leu, então é importante se debruçar nas Escrituras, ler livros de apoio, livros bons, teólogos bons, nossa doutrina. Depois que estivermos estruturados e fundamentados, aí nós podemos ler alguns outros livros de outros acadêmicos que têm alguns pensamentos divergentes, como, por exemplo, a nossa doutrina pentecostal com os reformados. No tocante à soteriologia, nós temos nossas divergências entre calvinismo e arminianismo, em alguns pontos, né, que são 4. O primeiro, a depravação total, ainda se parece. Agora, no tocante à pneumatologia, nós cremos na continuidade dos dons. Eles já são sensacionistas. Então a gente precisa saber o que a gente lê. Eu já vi jovens pregadores sem uma orientação pastoral, ele lendo de tudo. Ele lê John Piper, mas ele lê também Stanley Horton. E ele vai para o púlpito e ele faz uma salada. Você não sabe se ele é arminiano, calvinista, ele junta tudo. Então ele precisa de uma orientação. Por isso que a escola bíblica dominical, ela tem esse direcionamento. Na minha vida foi assim. Eu fui muito bem direcionado pela escola bíblica dominical para saber primeiramente quais os livros que eu deveria ler. Qual é o caminho correto para se fazer. E fica aqui também uma dica a muitos jovens que querem pregar a palavra de Deus, que amam fazer isso. Não dê ouvido a pregadores que falam mal do grego, que falam mal do hebraico, que fala mal do aramaico, que critica quem estuda, porque o nosso negócio é fogo, porque o nosso negócio... o sermão tem que ter fogo, mas o sermão tem que ter conhecimento. Ninguém mais vai para o culto, pastor, para ficar cutucando 2 ou 3, ou chacoalhar a mão de 10. Quer fazer isso, cada um, mas o povo quer ouvir Bíblia. O povo quer conhecimento. Chegou um momento em que o movimento não substitui o conhecimento.
Então, nós precisamos ser direcionados e ter o conhecimento. Que o conhecimento não nos leve à altivez, à soberba e ao esfriamento. Mas se nós conseguirmos equilibrar o fervor espiritual e o conhecimento, pode ter certeza que seremos úteis no reino e nas mãos de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: desperta o dom que há em ti. Olha como o grego é importante. Para quem não gosta, mas para quem ama as escrituras, olha como o grego é importante. Quando ele diz desperta o dom que há em ti, o despertar é anazopírio. Aná tem a ideia de algo que vem de cima, que reaviva. Reavivamento que vem de cima. Esse zoe é de vida e pírio é fogo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: reaviva o fogo que vem de cima, que existe aí dentro de você, que é vida.